Fala galera, quem tá falando aqui é o professor Ramon Gadelha de Biologia, para a gente conversar um pouquinho sobre a prova de medicina da Uninasal 2022.1. Eu tô aqui com a prova em mãos e eu queria tecer alguns comentários importantes sobre essa avaliação. A gente sabe que é uma prova que sempre vem bastante conteudista. Eu particularmente gosto bastante da prova da Uninasal. Claro que sempre tem aqueles pontos, aqueles conteúdos que a gente muitas vezes sente falta ali na distribuição dessa prova. A gente vê que, mais uma vez, a prova de medicina foi uma prova que exigiu do aluno um conhecimento bastante específico dentro das ciências da natureza. Estou falando aqui de biologia. Então a gente tem aí uma prova boa, né, com questões fáceis, com questões médias e algumas com nível de dificuldade um pouco maior. Eu queria comentar rapidamente aqui as questões, iniciando aqui pela questão 31. É uma questão bastante atualizada, é uma questão que já traz aí mutações associadas ao novo coronavírus, ao SARS-CoV-2. É uma questão que eu classifiquei como sendo uma questão difícil por tratar de um assunto que normalmente não se é trabalhado no ensino médio. Muitos livros não abordam mutações gênicas, cita-se mutações gênicas, mas o foco principalmente se dá nas mutações cromossômicas. Então o fera que ele não teve esse suporte com o material didático, com o professor que pudesse trazer esse nível de detalhamento, ele dificilmente conseguiria responder. Então mutações gênicas, mutações onde a gente envolve ali alterações, adições ou deleções, ou qualquer tipo de mudança a nível molecular, a nível de nucleotídeos, de bases nitrogenadas, isso gera o que a gente chama de mutações gênicas. Tá? Alternativa, o gabarito está correto, certo? De acordo aí com o que a banca traz para a gente, é uma mutação de perda de sentido, já que o nucleotídeo mutado, ele trouxe aí uma mudança no aminoácido e, consequentemente, aí também possibilitou uma mudança na estrutura da proteína, No caso aí da proteína spike. Uma questão muito boa, uma questão bem atualizada, com o contexto que a gente está vivendo. A questão 32 é uma questão também bastante atualizada, com nível de dificuldade um pouco menor, tá? Uma questão um pouco mais fácil, embora seja um tema extremamente atual, mas eu acredito que a maioria dos professores, até por ser um assunto que está muito na moda, muito à tona aí, que é a técnica CRISPR-Cas9, É uma técnica de edição genética. Então, dentro das alternativas, muito direto, sem grande dificuldade, mas eu parabenizo a banca por trazer uma temática atual, uma temática de engenharia genética, que inclusive recentemente, duas mulheres receberam o prêmio Nobel por difundirem essa técnica que é a CRISPR, que sem dúvida vai revolucionar a engenharia genética. A questão 33, então o gabarito também está ok, nada a questionar na questão 32. Na questão 33 é uma questão de genética, de interação gênica. Ele traz esse gráfico aqui para a gente, ó, esse gráfico de fenótipo, sendo alterado aqui na população, a distribuição fenotípica alterada na população. Veja que a gente tem o mais raro, os mais raros, e a média da população é a mais frequente. Essa distribuição normal, ela é muito característica de herança do tipo poligênica ou herança quantitativa, que é o gabarito. Não é uma questão fácil, porque é uma questão muito teórica de uma analisinha da distribuição fenotípica da população, beleza? No caso aí ele trabalhou com altura. Então a gente tem altura, cor de pele, que também tem esse padrão de herança quantitativa, onde a média é a mais frequente na população. A questão 34 é uma questão de ecologia, que também fala de uma temática muito recente também, que muitos cientistas vêm estudando, que é a camada ali na superfície, na superfície do solo, no extremo norte do planeta, que é o permafrost. A gente sabe que essa camada ela é importante porque ela protege, ela ajuda ali a garantir uma proteção de vários sedimentos de matéria orgânica. O que tem acontecido é que com o processo de aquecimento global, essa matéria orgânica ela vem sendo acelerado o processo de decomposição, e isso obviamente vem eliminando para a atmosfera gases estufa, como por exemplo metano. Tá? E aí a alternativa é aquecimento global, já que ele pergunta aí o que é que esse processo agravaria.
É uma questão fácil, né? Uma questão bem direta, sem grande dificuldade. A questão 35 é uma questão que também é uma questão fácil para média ali, mas eu não vejo nenhum grande nível de dificuldade, já que basicamente o que ele traz para a gente na questão 35, tá? Estou aqui na questão 35, ele contextualiza uma doença causada pelo vírus Nipah, né? E ele traz associação com a forma de transmissão, e ele pergunta que outra doença tem essa forma de transmissão dentro das endemias brasileiras. E aí nas alternativas, a única que tem uma transmissão também associada a frutos contaminados com fezes de animais que estejam contaminados é doença de Chagas, já que a gente sabe que o transmissor da doença de Chagas é a fêmea do barbeiro, né? O triatomínio, né? Um animal que ele, ao picar, a fêmea, quando ela pica lá para poder se alimentar do sangue, ela acaba defecando. Então, esse animal, ele nessas fezes acaba veiculando ali um protozoáriozinho que é o Trypanosoma cruzi. Só que, como a gente está falando aqui de um vírus, não é uma protozoose, obviamente é uma virose, mas que tem uma forma de transmissão muito parecida com a transmissão da doença de Chagas. Inclusive, existem casos na literatura de transmissão via orofecal, seja através da alimentação do açaí, da cana-de-açúcar, que tem ali fezes contaminadas do animal contaminado, no caso aí do barbeiro. Ou seja, só poderia ser doença de Chagas, tá? A questão 36, galera, é uma questão que eu caracterizei aí por ser uma questão com nível de dificuldade um pouco maior, uma questão de histologia, que fala ali cadê? De depilação a laser, né? Onde é que o laser ela atua no processo de retirada do pelo e causar esse processo de duração maior ou até mesmo de depilação permanente, né? E aí eu tenho um ponto a comentar porque, né, o gabarito ele traz a letra C como sendo o gabarito correto, melanina do pelo e consequente destruição da região proliferativa. Eu concordo que é a destruição da região proliferativa, mas o grande objetivo aí do laser na verdade, é atingir os queratinócitos que estão ali nessa célula, nessa camada proliferativa, produzindo queratina, que nada mais é o pelo em formação lá no folículo piloso. Então, uma observação que eu faço aí, não poderia ser as outras alternativas de forma alguma, né? De fato, a letra C é que mais se aproxima, mas eu faço um breve comentário aí sobre a questão da melanina do pelo, porque o objetivo do laser não é atingir a melanina do pelo, mas sim as células proliferativas que são responsáveis pela formação do pelo, beleza? A questão 37, galera, é uma questão com um nível de dificuldade um pouco maior, tá? E eu vou dizer por quê, certo? Essa questão é uma questão que a gente trabalha essa temática dentro da evolução, quando a gente fala de evidências evolutivas, né, de processo de fossilização, mas mais uma vez do que aconteceu também com a questão 31, né, que foi a primeira questão de natureza da prova, que é um assunto que também a maioria dos livros eles do ensino médio, né, do ensino básico aí, eles não trazem esse tipo de detalhamento em relação aos tipos de fossilização. A gente sabe que existem várias formas de fossilizar, então dificilmente você vai ter um material que possa abordar os tipos de fossilização. Então é um assunto muito específico, né, associado à paleontologia, que a gente trabalha no ensino superior, mas é um ponto que normalmente os feras eles não têm essa informação, né? Então, se você, fera, eventualmente errou essa questão, né, ou nunca tinha visto, pode ter certeza que é o que acontece com a maioria dos estudantes. É uma questão que ela é puramente aí associada à paleontologia, se trabalha isso com tranquilidade no ensino superior, mas no ensino médio não. Embora, obviamente, né, tá dentro de um contexto que, pelas alternativas, a gente poderia sim conseguir chegar à alternativa correta. Por quê, Ramon? Porque se é uma fossilização aí através do âmbar, a gente vê que o crustáceo, que ele traz aí um caranguejo, né, que foi fossilizado, é um caranguejo que a gente conseguiu fossilizar ele como um todo, inclusive as suas partes moles. E esse tipo de fossilização de partes moles, seja por congelamento, seja através do âmbar, por exemplo, a gente chama isso de mumificação, tá? Mumificação. Então, gabarito correto também para essa questão. Mas uma questão que eu consideraria não pelo nível da questão, mas sim por ser um conteúdo que normalmente não se trabalha no ensino médio, tá? Uma questão mais difícil. A questão 38 é uma questão
que ela é bem tradicional, uma questão muito boa de bioenergética, mas é uma questão fácil porque é uma questão muito tradicional. Em várias provas a gente conhece esse esquema aí mostrando a fase clara e a fase escura da fotossíntese, e basicamente era só você fazer a correspondência dos números com as moléculas que estão associadas a eles. Então, é uma questão fácil, sem grandes segredos. Fase clara, entra água, fotólise da água, sai oxigênio. O número 2 seria a entrada do CO2 na fase escura para a produção de glicose. E aí, essa seta 4 e a seta 5, na questão 38, estaria correspondente aí às moléculas energéticas. 4, saindo da fase clara para a fase escura, ATP e NADPH. E voltando, ADP e o NADP, né? ADP mais o fosfato inorgânico, seria o 5, sem grande dificuldade, gabarito correto também. A questão 39, galera, é uma questão que ela também é bem interessante, que ela traz aí forma de transmissão associadas a saneamento básico, o problema de saneamento, um problema que é, sim, um problema seríssimo em nosso país. Na maioria das regiões, cidades do nosso país, a gente tem problemas de saneamento básico. Na verdade, existe uma falta muito grande de saneamento básico, inclusive nas grandes capitais também, tá? E existem muitas doenças que se tornam fáceis de serem veiculadas quando a gente tem um ambiente como esse, sobretudo se a gente tiver esgoto a céu aberto. E aí, no comando da questão, ele fala: identifique qual alternativa cita doenças que estão relacionadas diretamente ao problema mostrado na charge. E aí, pelas alternativas, galera, aquelas que são transmitidas diretamente através de esgoto, água contaminada com fezes, né? Ou de alguma forma existem ali animais que possam estar veiculando. A que mais se aproximaria seria a letra C, né? Febre tifoide, leptospirose e ascaridíase, que estão associadas a um processo de contaminação mais direta. Porém, tá? Eu queria que a gente parasse para refletir sobre a letra A e a letra B, tá? A letra A tem filariose, que é uma verminose. A filariose é transmitida por um mosquito, certo? A leishmaniose é uma protozoose que é transmitida por um mosquito, certo? E a cólera, que é uma bacteriose, e a transmissão se dá aí por água e alimentos contaminados. Ramon, transmissão por mosquito está associada à falta de saneamento básico? Também. A gente sabe que locais como esse, eles têm um aumento na proliferação desses mosquitos. Então, é um item que também poderia ser avaliado, certo? Da mesma forma, a leptospirose depende de ratos, de animais, aí, da urina desses animais para veicular. A gente também pode associar insetos, sim, a ambientes como esse, ambientes que você tem problemas de saneamento básico. Então, é um item aí que a gente poderia, que é questionável, que talvez aí caberia um recursozinho, certo? A letra B, a gente também tem essa mesma linha de raciocínio. A esquistossomose, a gente sabe que para ter a aparição, né, do esquistossoma dentro de um ciclo de vida aí desse parasita, e ele chegar até nós, seres humanos, é necessário que aquela pessoa contaminada, ela defeque. E aí, se eu tenho defecação, se eu tenho fezes, e essas fezes caem num rio, em um lago, em uma lagoa, e ali tem a eclosão da larva miracídio, veja que existem fezes, consequentemente existe sim a possibilidade da gente associar a falta de saneamento básico. A mesma coisa para malária. Malária é uma protozoose transmitida por um inseto, um mosquito prego. Então, a gente tem sim locais onde tem falta de saneamento, mais proliferação de mosquito. A mesma coisa acontece com a dengue, ou seja, a mesma coisa pode estar associada aí também à falta de saneamento, a lixo, porque aí tem acúmulo de água, a proliferação desses mosquitos. Então, a letra A e a letra B poderiam sim ser possibilidades de resposta, embora a letra C ela está mais correta, está mais diretamente associada, mas fica aí esse comentário em relação à questão de número 39. A questão 40, fera, é uma questão interessante que ele envolve aí botânica e meiose, né? Basicamente ele trouxe a contextualização da botânica, mas a pergunta está muito associada às fases da meiose. Então, se você sabe que a meiose 1 é um processo reducional e é na prófase 1 que acontece o crossing over, você não teria dificuldade em marcar a alternativa, que esse é o objetivo, o grande objetivo da meiose. É provocar redução do número de cromossomos para que essas células agora, com um número reduzido de cromossomos, possam mais na frente serem fecundadas, né? E você voltar à ploidia. Mas o grande objetivo dessa redução é, sem dúvida, aumentar a variabilidade genética, sobretudo porque na prófase 1 da meiose 1 tem o crossing over, beleza?
Então, letra E, questão tranquila, questão muito boa, a questão muito boa que trata aí das etapas da meiose. A questão 41 é a questão aí que ele traz pra gente uma situação aí de um filme, né, Alien. Então ele traz uma situação de ficção científica e ele pergunta de uma relação ecológica que acontece entre alguns organismos que tem uma situação aí parecida com o que aparece no filme. E aí tem um ponto que eu queria comentar, veja, presta atenção. Eles, no finalzinho, já no comando da questão, ele coloca assim, ó, eles colocam ovos em fases larvais ou jovens de outros artrópodes, que morrem quando ocorre a eclosão. Esse mecanismo é classificado como relação ecológica do tipo, e a gente sabe que quando um ovo é colocado dentro de outro artrópode, e essa larva que eclode começa a se alimentar dos tecidos vivos do artrópode que ele foi inserido, veja que ele está ao mesmo tempo parasitando, porque ele está tirando recursos, mas ao mesmo tempo ele vai provocar a morte desse indivíduo assim que essa larva ela crescer. E aí ela vai ter uma ação também, não só de parasita, mas também de predação, porque ele está se alimentando e vai provocar morte. A gente chama essa relação de parasita e predação ao mesmo tempo, parasitismo e predatismo ao mesmo tempo, de parasitoidismo, que é o que aparece aqui na letra D, tá, pessoal? Então, é uma questão de relações ecológicas interessante. A gente usa, inclusive, muito parasitoidismo aí para controle biológico. Existem muitos parasitoides que são usados para o controle biológico, né, para controlar pragas dentro de algumas agriculturas, principalmente, né? Só que tem um pontozinho que eu queria chamar atenção nessa questão, é que ele fala, eles colocam ovos em fases larvais ou jovens de outros artrópodes. Eu acho que ficou faltando um termozinho aí, dentro de outros artrópodes, tá? E isso, obviamente, poderia ser passível, sim, da gente talvez aí recorrer a um pedido, né, de reflexão sobre essa questão da banca, mas no contexto da questão daria pra gente, sem dúvida, marcar parasitoidismo, por isso que eu não acredito numa anulação dessa questão, beleza? A questão 42 é uma questão de fisiologia, sistema endócrino, uma questão fácil, onde ele fala aí, né, sintomas como aumento de peso, cansaço excessivo, e aí ele pergunta qual possível doença levou o médico a pedir um exame de sangue, um exame hormonal para esse paciente. E aí dentro dos itens só poderia ser hipotireoidismo, que são sintomas associados aí aos que foram citados no texto, tá? Doença de Addison, que está associada aí às glândulas adrenais, né, a uma queda de principalmente cortisol, mas também de aldosterona, que leva muitas vezes à pressão arterial. Hipoprolactinemia, que está associado ao aumento na produção de prolactina, né, o hormônio associado ali à produção do leite. A letra E, acromegalia, aumento de GH, não poderia ser. E a letra A, diabetes mellitus, também não poderia ser, então só ficaria faltando aí, né, de fato, a letra B, que é o hipotireoidismo, a alternativa correta. A questão 43 é uma questão que a gente trabalha dentro de histologia, mas também a gente trabalha dentro de sistema sensorial, dos sentidos, né, mais especificamente do tato. É uma questão sem grande nível de dificuldade, né? Ele pergunta aí quais são os receptores de calor e de pressão, e de fato, letra C é a alternativa. Calor, Ruffini, e pressão são os receptores de Pacini, beleza? Questão 44, uma questão interessante de genética, né? Primeira lei de Mendel, associada a relações de dominância. É uma questão boa, mas uma questão de nível fácil se você tem um domínio básico da genética mendeliana ali, aquele iníciozinho da genética, quando você precisa aprender as relações de dominância, dominância completa, codominância, dominância intermediária. Então, se você tem esse domínio e sabe as regrinhas ali associadas à primeira lei de Mendel, certamente você conseguiu matar essa questão, o gabarito da questão está correta. A questão 45, mais uma questão de fisiologia, né, uma questão de sistema digestório, onde ele trata aí da retirada da vesícula biliar. A gente sabe que esse órgão é um órgão que está associado ao armazenamento da bile e não à produção, tá? Ao armazenamento. E se a gente tira essa vesícula, obviamente que você não vai conseguir estocar, armazenar bile. Ramon, para que serve essa bile? A gente sabe que ela é uma emulsificante, ela emulsifica lipídios. E essa emulsificação, ele facilita a ação das lipases pancreáticas. Então, se você tem a retirada da vesícula biliar, consequentemente, você tem que ter um cuidado maior no processo digestório, já que alimentos ricos em gordura, em óleos, em lipídios de uma forma geral, né, poderão ser prejudicados, já que você vai ter uma queda aí nesse emulsificante natural que a gente tem. Beleza? Então, letra C seria a alternativa correta, sem problema nenhum nessa questão.
Beleza? É uma questão bem objetiva, direta, tranquila, né? Sem grandes níveis de dificuldade, uma questão, para mim, fácil. A questão 46 é uma questão de embriologia, tá? Uma questão bem direta também, com um texto bem curtinho. Isso você olha a prova de medicina, né, da Uninasal, é uma prova que ela tem sim texto, contextualização, mas veja que são questões bem objetivas, sem grandes problemas para o fera entender, né, o que é que de fato está se pedindo ali. E ele pergunta, né, ao manipular células da ectoderme, aquele folheto embrionário mais externo, qual tecido poderia se obter? A gente sabe que a ectoderme está associada à formação da epiderme e anexo associado à epiderme, mas também está associado à formação do nosso tecido nervoso, já que durante a formação do embriãozinho, a ectoderme, ela se invagina, forma a goteira neural, e essa goteira, né, mais para frente vira o tubo, que é o tubo neural, né, característica ali da fase da neurula. Então, só poderia ser letra A, tecido nervoso. Então, a gente teve uma diversidade grande de conteúdos, né? A gente teve genética, biotecnologia, né? A gente teve ali três questõezinhas de genética, né? Uma envolvendo engenharia genética, duas envolvendo a parte da genética mais tradicional, genética mendeliana, né? A gente teve ali duas questõezinhas de programa de saúde, teve bioenergética. Senti falta de citologia, né, nessa prova, uma citologia mais tradicional, né? Embora tenha caído uma questão de botânica associada à meiose, né? Que não deixa de ser citologia, mas é mais ali voltada à parte de citogenética. Então, de uma forma geral, eu gostei bastante da prova, uma questão com contextos atuais, né? Uma prova bastante trabalhada no sentido da diversidade de assuntos e de níveis de conteúdos também, né? Claro que ficam alguns pontos fracos para mim, a questão 37, né? Você, né, pedir a um estudante de medicina os tipos de fossilização, realmente eu acho que fica a desejar. Acho que poderia ter muita coisa aí dentro da evolução, né? Sobretudo quando a gente pensa aí na área da medicina, que poderia ter sido abordado, mas de uma forma geral, eu particularmente gostei bastante da prova da Uninasal, parabenizo a banca e espero aí que vocês, feras, possam ter se saído muito bem. Agora é aguardar o resultado e ter a certeza que você fez o seu melhor, vai dar tudo certo. Um grande abraço a todos. Qualquer coisa, fico aí à disposição. Deixem comentários aí se vocês quiserem ter alguma dúvida. Tem as minhas redes sociais, né? Ramon Gadelha Biologia, que lá a gente pode dialogar e te ajudar aí no que for necessário. Beleza, fera? Então, um grande abraço para você, sucesso na sua caminhada. Espero que em breve você possa aí realizar o seu sonho. Um forte abraço, tamo junto.